Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 6, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como escolher os materiais e as técnicas mais adequadas para construir sua casa. Como decidir o material das paredes. Como calcular a quantidade de material necessária. Como decidir o tipo de fundação. Os cuidados que você deve ter na hora de fazer a fundação. Mãos à Obra. Programa 6. Preparando o concreto. Leilinha! Opa! Bolo de chocolate? Cara, Pedro, esse chocolate aí é pro bolo, viu? Hoje nós vamos comemorar. Comemorar? Mas comemorar o quê, meu amor? Esqueceu? Hoje faz um mês que a casa ficou pronta. É verdade, meu amor. Pô, mas você sabe como eu sou péssimo em datas, né? Agora, tá ficando bem bacana essa massa aí, hein? Posso ligar aqui? Pode, por favor. Isso me lembra a gente fazendo concreto. Era o início da nossa obra. Ou seja, as fundações e o contrapiso da casa. A palavra fundação refere-se ao embasamento da casa, ou seja, a parte da obra em que o peso da casa é transferido ao terreno. Foi uma decisão bem difícil. A gente tinha duas possibilidades diferentes de fazer o concreto, mas o seu Freitas, lá da loja de materiais de construção, é que nos explicou. Bom, uma primeira alternativa é comprar o concreto pronto. Ele é trazido para a obra em caminhões betoneira. Assim vocês não se preocupariam em comprar o cimento e não ocupariam o espaço da obra com cimento, areia e pedra. A qualidade e resistência desses materiais seriam garantidas pelo fornecedor. Vocês não precisariam de uma betoneira na obra, economizando água, energia elétrica e mão de obra. O concreto já vem na proporção certa e com a quantidade de água correta, evitando desperdício de material. Afinal, o produto que vocês querem é o concreto e não seus ingredientes. É, parece uma mão na roda, hein, meu amor? Mas, concretamente, quanto que isso custaria? Bom, Pedro, aí é uma questão de calcular e comparar com a outra alternativa. E qual é essa outra alternativa, seu Freitas? Fazer o concreto na obra. Aqui, ó. Aí vocês podem alugar uma betoneira. Ela pode ser encontrada em anúncios nos jornais ou nas páginas amarelas da lista telefônica. Mas nesse caso é importante planejar e calcular bem os dias que vocês usariam essa betoneira. Afinal, alugar uma betoneira por pouco tempo pode sair barato, mas alugar por meses pode sair bem caro. A gente poderia alugar só quando precisasse. Aí você gasta mais no aluguel de carreto do que na betoneira. E eu não posso fazer o concreto no chão? Ô, Pedrão, mas aí é forçar demais a barra. Não, isso nem pensar, nem pensar. A gente vê o pessoal fazendo isso por aí, mas é um absurdo. O desperdício do material é enorme. O cimento corre pela calçada e se infiltra no terreno. É quase impossível manter o controle da quantidade dos materiais e vocês não teriam a menor garantia quanto à qualidade e resistência do concreto. Fora isso, a velha armadilha de se gastar muito mais do que se esperava.
Além de correr o risco de entupir as bocas de lobo e sujar ruas e calçadas. Bom, então, pelo visto, não vai ter jeito de fazer o concreto na obra. Não é bem assim. Não é bem assim. Para a construção de um muro ou pavimentação de uma calçada, é possível fazer o concreto na própria obra. Mas aí é preciso preparar uma maceira. A maceira é uma espécie de caixa que tem uma placa de compensado no fundo e é fechada na volta toda com tábuas bem pregadas, evitando a perda de água e cimento. Fazer a massa no chão ia dar o maior bolo. Por isso, eu e a Leila, depois de muita conversa, a gente resolveu alugar uma betoneira. Porque assim a gente mesmo faria o concreto, com uma melhor qualidade. É, Pedrão, mas antes de dar a receita, é preciso conhecer melhor os ingredientes. Para isso, é muito importante saber alguns nomes. Argamassa é uma mistura de areia, água e cimento. Ou ainda, areia, água, cal e cimento, formando uma pasta para assentar pedras, tijolos ou blocos uns sobre os outros na alvenaria. O concreto é uma mistura de cimento, areia, pedra britada e água. Às vezes a gente ouve falar em nata na obra. Eles estão se referindo a uma mistura de cimento e água. Já a argamassa é cimento, água e areia. E o concreto? Cimento, água, areia e pedra britada. Usamos a palavra agregados para definir o conjunto da areia e da pedra. Agora que você já tem conhecimento dos ingredientes, é importante tomar alguns cuidados com os agregados e com o cimento. Pedra britada e areia são duas coisas muito importantes numa obra. Dois cuidados devem ser adotados com esses materiais: o recebimento e o armazenamento. No recebimento e na compra, deve-se exigir um material limpo, sem resíduos misturados como raízes e galhos. No armazenamento, deve-se fazer um cercado com madeira ou blocos de concreto, para evitar que o material corra com a chuva. Aliás, o correto é que eles sejam cobertos com uma lona, para evitar que fiquem encharcados ou que o vento leve a areia. O cimento é um aglomerante hidráulico. Parece complicado, mas não é. Aglomerante porque ele serve para aglomerar, isto é, juntar os agregados numa massa única. E hidráulico porque ele desempenha a sua função de aglomerante, reagindo com a água e formando, depois de um tempo, uma massa compacta e dura, como uma rocha. Uma verdadeira pedra artificial. Agora, um cuidado é fundamental com o cimento. Ele gosta de água e absorve umidade com facilidade. Depois de um tempo, ele empedra. É por isso que o cimento ele deve ser novo. Ele não pode ficar armazenado durante meses. O ideal é que ele só encontre a água depois que ele for para a betoneira. Por isso, aí algumas dicas para vocês. Não compre cimento velho e empedrado. Verifique a data de fabricação na embalagem. E armazene o cimento em lugar fechado, abrigado da chuva e sobre um estrado levantado do chão em pilhas de no máximo 10 sacos de altura. Se você não tem muito espaço na obra, não compre muito cimento de uma vez. Concreto dá resistência, né, à construção. Não pode ir madeira no meio, para não... porque a madeira apodrece, né? Tem que ser um concreto bem resistente, bem limpo, né? Se for em pouca proporção, a pessoa pode fazer, ele mesmo fazer. Agora, se for em muita proporção, é bom comprar feito, Quando ele vem da usina, ele vem mexendo, e aí aquilo ali se torna mais liga. Ele fica mais resistente, mais firme.
Posso dar uma provadinha, meu amor? Pedro, o bolo ainda não tá pronto ainda. Mas deve estar uma delícia, hein? Quem que te deu a receita? Foi a nossa vizinha, dona Diva. Nada como alguém que conhece uma boa receita. Já que vocês optaram por alugar a betoneira e fazer o concreto, aí vai a minha receita. Para o concreto estrutural, nunca use menos de 350 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Calcule as proporções da mistura para uma quantidade adequada ao tamanho da betoneira. A base é um saco de cimento de 50 quilos. Esse proporcionamento dos materiais é chamado de traço, ou seja, quantas partes de areia e de pedra devem ser adicionadas a uma parte de cimento. Por isso é comum que se refiram ao traço dizendo 1, 2, 3 ou 1, 2, 4, o que quer dizer, para uma parte de cimento, 2 de areia e 3 de pedra britada, no primeiro caso, ou 4 de pedra britada no segundo. Esse proporcionamento pode ser feito por um engenheiro ou arquiteto. Vocês podem levar esse folheto aqui, ele vai ajudar muito. Posso pegar um pra mim também? Claro, dona Leila, à vontade. O folheto Mãos à Obra pode ser encontrado nos depósitos de material de construção ou na Associação Brasileira de Cimento Portland. Aí vocês terão instruções precisas sobre o proporcionamento do concreto. Na mistura manual é importante colocar a quantidade certa, pois a água em excesso estraga o concreto. Espalhe bem a areia, formando uma camada de 15 centímetros. Sobre a areia, coloque o cimento. Mexa os dois até formar uma mistura uniforme. Espalhe a mistura formando uma camada de 15 a 20 centímetros. Coloque as pedras sobre a camada, misturando bem. Faça um monte com um buraco no meio. Adicione e misture a água, evitando que escorra. Por uma betoneira deve adotar essa sequência. Com a betoneira em movimento, coloque a metade do total de pedras, 1/3 de água e misture por 1 minuto. Em seguida, coloque todo o cimento, a areia e o restante de água. E, finalmente, o restante de pedras e misture por 3 minutos antes de usar o concreto. Nós alugamos um vibrador para adensar o concreto. Além de ser uma ferramenta de fácil transporte, ele ajuda a acomodar o concreto à forma, eliminando os vazios e tornando a concretagem muito mais rápida. Não é, meu amor? Retire o vibrador assim que aparecer água na superfície do concreto. Se a vibração for além do tempo ideal, os materiais se separam, ficando os mais pesados no fundo e os mais leves, como a água, na superfície. Existem aditivos plastificantes que permitem um concreto mais plástico, sem adição de mais água. No caso de usá-lo, veja as recomendações do fabricante quanto à quantidade a ser dissolvida na água que vai ser adicionada ao concreto. As primeiras horas depois da concretagem são de vital importância para a qualidade do concreto. Para evitar que a água usada no concreto evapore com a ação do sol, é preciso cobrir o concreto com um lençol de plástico e regar com frequência.
Esse procedimento, que faremos durante 3 dias, chamamos de cura. Depois disso, de qualquer forma, é muito importante que o concreto não tome sol direto durante muito tempo. O aquecimento e o resfriamento do concreto podem causar trincas e fissuras. E para evitar que isso aconteça, você tem que cobrir o lastro com jornal velho e sacarias de cimento e mantê-los sempre molhados. Pronto, Pedro. Agora você já pode provar do meu bolo. Opa, agora vamos comer. Comer, Pedro. Comemorar. 1 mês de casa própria. Que massa, hein? Que consistência. Isso é a prova concreta de que vale a pena esperar. No próximo Mãos à Obra, você vai aprender a preparar e aplicar uma argamassa. Até lá. Primeiramente fazer a massa, né? A água e o cimento e às vezes o cal. A massa ali nós fazemos com areia, cimento e cal. E água. Traçamos para depois a assentação de blocos. Olha, a gente nunca pode deixar de pretender, né? Porque a casa da gente acho que é uma coisa que a gente... é difícil conseguir, mas a gente sempre está tentando, né? E eu acho que a gente não consegue fácil, né? Então a gente trabalha sempre pensando positivo e conseguir um dia uma casa, né? E não é fácil, a gente peleja, um dia a gente consegue. No programa de hoje, vimos como se prepara o concreto, o que é uma maceira, os cuidados que se deve ter com o cimento, como usar o vibrador, a cura do concreto. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.